aventureiros natalinos, aventureiros do Advento. Vamos lá para mais um dia então, dia 12 de dezembro. Chegamos na metade da nossa história, praticamente, metade da nossa história do Joaquim e agora a família, não é? Abrindo juntos o calendário do Advento. E também Elizabeth, Efiriel, Josué, Gaspar, as ovelhas e os personagens que vão aparecendo nessa viagem. Tem o anjo agora em Puriel também, né? Nessa viagem que vai até o nascimento de Jesus. Bora? Vamos lá então. 12 de dezembro. Pois, de que serve acreditar no que é certo, se isso não nos levar a ajudar as pessoas que estão em dificuldades? Assim que o pai entrou em casa, a mãe e Joaquim pularam em cima dele e imediatamente começaram a falar sobre a menina que desapareceu. Você descobriu como ela se chamava? Perguntou Joaquim. Primeiro me deixem entrar, reclamou o pai. Sim, ela se chamava Elizabeth Hansen, e isso aconteceu em dezembro de 1948. A mãe já tinha preparado o jantar, assim todos sentaram à mesa. Também voltei à livraria, continuou o pai. Fui até o depósito com o dono. A mãe pareceu espantada. Por quê? E ali ele encontrou a foto que o florista colocou na sua vitrine em troca de um copo d'água. Está aqui, na minha pasta. O pai pôs a foto em cima da mesa. Joaquim a agarrou e a mãe se debruçou para olhar. A foto mostrava uma moça de cabelos loiros compridos. No pescoço usava uma cruz de prata com uma pedra vermelha no meio. Estava recostada num carro. No alto da foto havia um grande domo. Embaixo estava escrito Elizabeth. Ah, sem sobrenome, disse o pai. Não é um nome muito raro, mas está escrito em norueguês. E em diversos outros países, Elizabeth se escreve de outro jeito. A mãe olhou para ele. Quer dizer que você acha que talvez ela não seja norueguesa? Não faço ideia, mas olhe bem para essa foto. Esse domo ao fundo é da Basílica de São Pedro em Roma. A foto foi tirada numa rua que desemboca na Praça de São Pedro. E esse carro é do fim dos anos 50. Poxa, estou quase com medo, disse a mãe baixinho. No que será que a gente está se metendo? O pai fincou os cotovelos na mesa. Sim, é um mistério. Mas não há motivo para acreditar que aquela menina que desapareceu em 1948 seja esta moça da fotografia. Olhando fixo à sua frente, o pai disse. Ele não estava no mercado. Ele quem? Perguntou a mãe. Você agora está falando por meio de charadas? O vendedor de flores, João, o homem do copo d'água. Como eu gostaria de falar com ele. Mas de uma coisa já podemos ter certeza. Foi ele quem fez esse calendário estranho e agora desapareceu. Joaquim estava pensando tanto em tudo isso que quis ir deitar cedo. Ainda não demoraria muito para amanhecer de novo e ele poderia saber mais coisas sobre Elizabeth Hansen e o anjo Efiriel. Quando acordou, no dia 12 de dezembro, sua mãe e seu pai já estavam no quarto dele. Algo bastante incomum, pois era sábado, e aos sábados em geral, Joaquim era o primeiro a acordar. É você que abre o calendário, disse o pai. Era óbvio que ele mesmo gostaria de abri-lo. A figura mostrava um homem de túnica vermelha. Segurava um grande cartaz. O pai e a mãe sentaram na cama. Joaquim começou a ler o papelzinho que caiu do calendário. Bora ver o personagem de hoje, a história de hoje? Quirino. As 5 ovelhas tinham atravessado uma fileira de montanhas e agora estavam descendo para um vale cheio de férteis plantações. Empuriel esvoaçava em torno do pequeno rebanho, e atrás das ovelhas e do querubim
vinham Jacó e Josué, Gaspar e Baltazar, Efiriel e Elizabeth. Passaram pelo lago Biel e depois por vários outros lagos. O maior e mais belo era o lago de Genebra. Brilhava tanto que parecia um pedacinho do céu, que tinha caído na terra. Só quando Elizabeth olhou para cima e viu que não havia nenhum buraco no céu, foi que ela teve certeza que a imagem do céu naquele grande lago era apenas um reflexo. Mais uma vez iam seguindo por uma velha estrada ao longo de um rio, num vale profundo. Efiriel lhes disse que o rio se chamava Ródano e que toda aquela água vinda dos Alpes corria primeiro para dentro do lago de Genebra e depois ia direto para o Mediterrâneo. Sempre correndo, atravessaram uma velha ponte até o outro lado do rio e pararam diante de um mosteiro chamado São Maurício. De ambos os lados havia altas montanhas dos Alpes, cobertas de neves nos picos. Estamos em 1079 d.C., disse Efiriel. Os monges já vivem aqui entre estas montanhas altas, louvando a Deus e a sua criação desde o século VII. Este mosteiro foi construído em torno da sepultura de São Maurício, um santo que foi assassinado aqui neste vale no ano de 285, porque se recusou a adorar os deuses romanos. Tinha acabado de falar quando um monge saiu do mosteiro e os cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Glória a Deus. O mesmo para você, disse Elizabeth, embora não tivesse compreendido o que o monge dizia, mas achou que alguém deveria lhe responder. Foi só então que o monge notou os dois anjos. Imediatamente se ajoelhou na relva, dizendo, Aleluia, aleluia. Era óbvio que não estava acostumado com visitas de anjos ao mosteiro, ainda que este ficasse tão alto lá nos Alpes, que era, a bem dizer, o vizinho mais próximo dos anjos do céu. Impuriel se elevou 1 metro acima do solo e voou para junto do monge, batendo de leve as asas, e disse numa voz macia como seda, Não tema, não tenha medo algum. Estamos apenas viajando para Belém. Vamos saudar o menino Jesus. Então, o rei Gaspar da Núbia se adiantou em passos largos e disse, que a paz esteja contigo e com o teu mosteiro. Como disse o anjo, estamos a caminho da Terra Santa, para prestar homenagem ao Rei dos Reis em Belém, a cidade de Davi. E com essas palavras, partiram de novo. Chegaram até uma cidadezinha chamada Martini, onde havia um antigo teatro romano. Os romanos usavam essa rota para atravessar os Alpes, explicou o anjo Efiriel. Muito mais tarde, Napoleão atravessou os Alpes com o seu exército. Desculpa, gente. Para Belém, chamou Josué. E partiram rápido, subindo para as altas montanhas. O ar era tão rarefeito e tão claro que Elizabeth achou que devia estar a caminho do céu. Algumas vezes avistavam uma lebre das montanhas, uma marmota ou uma cabra alpina. Lá em cima no céu, os corvos e urubus voavam em círculo e de vez em quando um galo silvestre pulava de trás dos arbustos. No alto dessa passagem nas montanhas, viram uma grande construção. Estamos em 1045 d.C., disse Efiriel. Esta casa é um abrigo. Os monges que vivem aqui devem cuidar das pessoas que atravessam os Alpes. A casa é novinha em folha e foi construída por Bernard de Monton. Nesta época, e mesmo na sua época, Elizabeth, os homens benedetinos vivem aqui em cima e organizam missões de salvamento para as pessoas que se perdem nas montanhas. Nessa tarefa, eles são ajudados por seus cães, os espertos São Bernardos. Certo, disse o querubim Impuriel, pois Jesus quis ensinar as pessoas a ajudarem umas às outras nos momentos de dificuldade. Certa vez, ele contou uma história sobre um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó
e no caminho foi atacado por assaltantes que o deixaram quase morto à beira da estrada. Vários sacerdotes passaram por ali, mas nenhum deles se curvou para ajudar o pobre homem, que estava correndo risco de vida. Jesus achava que não fazia sentido aqueles homens serem sacerdotes, se nem ao mesmo se dava ao trabalho de ajudar um outro ser humano num momento de desgraça. Dava no mesmo se eles se esquecessem todas as suas orações tão piedosas. Elizabeth concordou e Empuriel prosseguiu. Mas então veio chegando um samaritano, e os samaritanos não eram muito bem quistos na Judéia, pois tinham uma religião um pouco diferente da religião dos judeus. Esse samaritano, porém, encheu-se de compaixão e ajudou o infeliz, que sobreviveu. Sim, sem dúvida, pois de que serve acreditar no que é certo se isso não nos levar a ajudar as pessoas que estão em dificuldades? Elizabeth concordou de novo e guardou as palavras do querubim bem guardadas no coração. Num ponto em que a passagem se bifurcava, encontraram um homem parado com um grande cartaz na mão. Usava uma túnica vermelha bem comprida. No cartaz estava escrito "Para Belém", em letras maiúsculas. Também havia uma flecha desenhada para mostrar a rota que deviam seguir. "Uma placa de trânsito viva!" exclamou Elizabeth. "Sim", disse Ephraiel, "em verdade vos digo que essa placa de trânsito deve ser um de nós." Empuriel ficou tão animado que voou direto para o homem e gritou: "Não tema, não tema, não tema!" Mas o homem, com a placa na mão, não sentiu medo nenhum. Deu um passo em direção a Elizabeth, estendeu-lhe a mão e disse: "Parabéns! Não, não é bem isso. Quero dizer, estou a seu serviço, amigos." A primeira coisa que devo lembrar é de dizer meu nome, pois eu também recebi permissão para participar deste calendário de Natal. Eu me chamo Quirino e sou governador da Síria. Aparência atraente, bons contatos são características desejáveis. Bem, o mais importante, naturalmente, é ser bondoso e gentil. Dish! Elizabeth não pôde deixar de rir. Ele falava de uma maneira tão estranha. Era como se houvesse duas pessoas falando ao mesmo tempo, pois ele próprio se interrompia o tempo todo. Passou para ela a placa que talvez estivesse segurando naquele local desde toda a eternidade, e ficou ali parado, com o vento batendo em sua túnica. Disse então: "E este, se me derem atenção, meus amigos, pois aqui está a cereja do bolo, e este prêmio é para você, Dish." "Esta placa é para mim?" disse Elizabeth espantada. E Quirino respondeu: "Só um lado. Quer dizer, você tem que virá-la. Do outro lado. Compreende? Dish." Elizabeth não entendia porque ele dizia Dish o tempo todo. Parecia o nome de um cachorro ou de um gato, mas não havia nenhum por perto. Mas o anjo Ephraiel cochichou para ela que Dish, em latim, significa eu disse. Ou seja, significava que Quirino tinha acabado de falar. Elizabeth virou a placa do outro lado e viu, para sua grande surpresa, que aquilo que estava segurando era um calendário de Natal com 24 portinhas. Recobrindo todas as portas, havia a figura de uma jovem de cabelos loiros. Estava diante de uma igreja cujo teto era grande e arredondado. "As primeiras 12, disse Quirino. "Quer dizer, você pode abrir as primeiras 12 portas, pois nós chegamos exatamente até aqui, na nossa jornada, Dish." Elizabeth sentou numa pedra e abriu a primeira portinha. Atrás dela havia a figura de um cordeirinho. Atrás da porta seguinte havia um anjo, e atrás da terceira uma ovelha. A seguir vieram as figuras de um pastor, outra ovelha, um rei mago, mais uma ovelha, um pastor, outra ovelha, um querubim e outro rei mago. Elizabeth viu que eram as figuras de todos os que haviam entrado na peregrinação
no seu longo caminho através da Europa. Mas quem era aquela mulher? Muito obrigada, disse ela. Quirino balançou a cabeça. Pelo contrário, você está errada nesse ponto. Você não precisa agradecer. Sou eu que preciso. Agradeço a você e a todos os outros aqui por permitir a um velho romano como eu me unir a este grupo santificado, que está indo no caminho certo para Belém. Afinal de contas, não fui eu. Na verdade, foi você. Quem primeiro saiu correndo atrás daquele lindo cordeirinho. Dixe, dixe, dixe. Elizabeth olhou para Efriel e riu. Mas você ainda não abriu a 12ª porta, disse o anjo. Elizabeth abriu a porta número 12 e viu agora uma figura pequenina, do mesmo calendário que ela segurava nas mãos. E ali também havia uma figura de uma moça loira, diante do teto arredondado de uma grande igreja. Josué bateu seu cajado de pastor contra um monte de pedras, dizendo: Para Belém, para Belém. A que distância fica Belém agora? Perguntou Elizabeth. Não é muito longe, disse Efriel. E acabou o bilhetinho. Vamos lá, então. Aí, vamos voltar para Joaquim? Os três ficaram olhando um para o outro. Depois Joaquim começou a rir. Espero que Quirino vá com eles até Belém, até o fim da viagem. Sua mãe e seu pai examinaram o papelzinho. O pai disse: ele colocou aquela moça que está diante da Basílica de São Pedro dentro da história da pequena Elizabeth de hoje. E fez um pequenino calendário de Natal dentro do calendário grande, disse a mãe. Vocês acham que existe um outro calendário dentro desse calendário pequenininho? Perguntou Joaquim. Quem sabe, disse a mãe. Quem sabe? Então, finalizamos, né? Metade da nossa jornada aqui, ó, no Mistério de Natal. Tem toda a história completa aqui no Instagram e também lá no YouTube, para você assistir na televisão, no tablet, com a família, tá bom? Nos vemos amanhã pro próximo dia do calendário do Advento. Um beijo e fiquem com Deus!